A Canonical, empresa por trás do Ubuntu, uma das distribuições Linux mais populares do planeta, nos prometeu um ecossistema de aplicativos perfeito. Um mundo onde o desenvolvedor poderia empacotar o software uma única vez. E nós, usuários, poderíamos instalar qualquer sistema sem falhas, sem dor de cabeça. Era para ser algo realmente revolucionário. Mas ao invés disso, recebemos os snaps. E muita gente realmente não gostou. Eu aposto que você já se perguntou como um simples formato de aplicativo conseguiu gerar tanto ódio, tanta controvérsia e tanta divisão. Você veio ao lugar certo. Se você já instalou um programa no Ubuntu e sentiu que algo estava lento, que algo estava esquisito, esse vídeo é para você. Hoje, vamos desvendar a tecnologia do Snap, entender a nobreza de sua proposta e expor ponto a ponto porque ela se tornou uma das tecnologias mais polarizadas do universo Linux. Esta não é uma história sobre código, é uma história sobre controle, filosofia e confiança. E também sobre como uma decisão técnica pode virar uma guerra ideológica. Prepare-se, porque vamos dissecar o que é Snap e por que uma parte tão barulhenta da comunidade o odeia tão veementemente. Para entender a guerra, primeiro precisamos entender a arma. Antes de mergulhar nas chamas da controvérsia, vamos dar um passo para trás e fazer uma análise mais fria. O que exatamente é o Snap? E qual é o problema que a Canonical estava tentando resolver de forma tão ambiciosa? Pense no cenário de desenvolvimento para Linux por décadas. Era e ainda é um ecossistema incrivelmente diverso e fragmentado. A gente tem centenas de distribuições: Ubuntu, Fedora, Arch, Debian e por aí vai. Cada uma é como um país diferente, com suas próprias regras, suas próprias bibliotecas e versões de componentes essenciais. Para um desenvolvedor, isso era um pesadelo. Não bastava criar um aplicativo para Linux, era preciso criar um pacote para a versão X do Ubuntu, outro para Y do Fedora, outro para o Debian estável, outro para o de teste, e garantir que cada um funcionasse. Era um ciclo sem fim de compilação e teste, um labirinto de dependências que ficou conhecido como o inferno das dependências. Se o seu app precisava de uma biblioteca tal, na versão, por exemplo, 1.2, mas o sistema do usuário tinha apenas a 1.1, o programa simplesmente não funcionava. A Canonical, querendo simplificar esse caos, propôs uma solução radical, o Snap. A ideia central é ser um pacote de software universal. Ao invés do desenvolvedor se preocupar com as entranhas de cada sistema, ele cria um único pacote, um ponto .snap. Esse pacote não vai conter apenas o aplicativo, mas também a maioria das dependências e bibliotecas que ele precisa para funcionar. Pense nisso como uma mala de viagem autossuficiente. Ao invés de você chegar no hotel e torcer para que eles tenham aquele seu sabonete favorito, você leva tudo o que precisa na sua própria mala. O app Snap depende muito menos do que está instalado no sistema. Ele traz o seu próprio ambiente junto. Tecnicamente, isso funciona com algumas peças-chave. Primeiro, temos o Snapd, um sistema que roda em segundo plano. Ele gerencia tudo. Instala, atualiza, remove e cuida do ciclo de vida dos seus snaps. Segundo, cada snap roda em um sandbox, um ambiente separado. Isso, em teoria, é ótimo para a segurança. O aplicativo fica isolado do resto do sistema. Por padrão, ele não pode sair xeretando seus arquivos pessoais ou ligar sua webcam. Para fazer qualquer coisa fora dessa caixa, ele precisa das permissões explícitas, chamadas de interfaces, que o usuário precisa conceder. Pessoalmente, já tive vários problemas com Sandbox quando se trata de programação. Prefiro instalar o PHP Storm, por exemplo, direto no sistema, ao invés de usar uma Sandbox. E terceiro, a implementação. Um arquivo Snap, na verdade, é um sistema de arquivos comprimido usando a tecnologia SquashFS. Quando você roda um app Snap, o sistema não instala da forma tradicional, espalhando arquivos por aí. Ele monta esses arquivos como se fosse um pendrive virtual, que contém só aquele aplicativo e suas coisas. A promessa ia além do desktop. A Canonical projetou o Snap para tudo: apps do seu PC, ferramentas em servidores e até dispositivos de IoT. Uma única tecnologia para governar tudo, com um sistema de atualizações atômicas. Ou a atualização funciona 100% ou ela é revertida, evitando que seu sistema quebre no meio do processo. No papel, era uma solução genial para um problema antigo e bem chato. Então, se a ideia era tão boa, onde foi que tudo deu tão errado? Por que a promessa de paz se tornou o estopim de uma guerra civil na comunidade Linux? É aqui que a história realmente fica interessante. A transição de promessa para a realidade foi bem turbulenta. O que parecia brilhante no papel começou a mostrar rachaduras profundas no uso diário. E mais importante, na filosofia do Linux. As críticas não são um fator único,
mas uma avalanche de problemas, do técnico ao ideológico. Se há uma crítica que une quase todos, detratores do Snap, é a lentidão. Lembra que explicamos que os snaps são montados em tempo de execução? Pois então, esse processo tem um custo. A primeira vez que você abre um snap depois de ligar o PC, o sistema precisa fazer todo um ritual. Alocar o dispositivo, montar o arquivo, configurar o sandbox. Cada etapa adiciona milissegundos de atraso. O resultado é uma experiência visivelmente mais lenta comparada a um app nativo. O símbolo dessa lentidão virou um dos apps mais simples que existem, a calculadora do Gnome. Por um tempo, a Canonical trocou a versão nativa da calculadora do Ubuntu por uma versão Snap. O que se seguiu foi uma onda de piadas e frustrações. Um aplicativo que deveria abrir de forma instantânea levava alguns segundos. Era o exemplo perfeito do problema. Se a calculadora era lenta, o que esperar de apps mais complexos? Embora a Canonical tenha feito melhorias significativas de desempenho ao longo dos anos, a primeira impressão é que fica. Para milhões de usuários, o Snap deixa seu computador simplesmente mais lento. Em um mundo onde a velocidade é sagrada, esse foi o pecado capital do Snap. A segunda crítica, e para mim a mais importante de todas, é a questão ideológica. Se o desempenho foi um gatilho técnico, a centralização foi o gatilho filosófico. E no mundo do software livre, a filosofia importa. A comunidade Linux é construída sobre a descentralização, liberdade e colaboração. O Snap quebrou essa regra de ouro. Enquanto o cliente Snapd é de código aberto, o coração do ecossistema, o servidor da Snap Store, é proprietário e totalmente controlado pela Canonical. Isso significa que só existe um lugar oficial para baixar e publicar snaps. Você não pode simplesmente criar a sua própria Snap Store concorrente e fazer os clientes Snapd reconhecê-la. O modelo é completamente fechado. Mas existem alguns mecanismos, como brand stores, para empresas que fazem acordos com a Canonical, o que é fechado para a comunidade em geral. Para o pessoal do software livre, isso soou como uma traição. Era a criação de um jardim murado, estilo Apple, no meio do mundo aberto do Linux. Isso cria um ponto único de falha e controle. As preocupações são sérias. O que impede a Canonical de remover um app por razões comerciais, ou até mesmo políticas e judiciais, como já aconteceu com o Google e a Apple. O ecossistema inteiro fica dependente de uma única empresa, e a confiança é centralizada. Ao invés de uma comunidade global auditando pacotes, a responsabilidade final é totalmente da Canonical, e essa confiança já foi quebrada. Em 2018, por exemplo, foram encontrados apps maliciosos na loja, como mineradores de criptomoedas, que consumiam recursos das máquinas dos usuários. E a resposta da Canonical foi considerada lenta por muitos. Essa decisão de manter o back-end proprietário foi talvez o maior erro de cálculo da Canonical. Ela subestimou o quanto valores de abertura e descentralização são importantes para a comunidade. Além disso, um dos princípios do Linux é o controle. Você está no comando. O Snap desafiou tudo isso com atualizações automáticas e forçadas. Os snaps são projetados para se atualizarem sozinhos. A lógica da Canonical é a segurança, garantir que todos usem sempre a mesma versão mais recente. Na prática, isso virou uma certa fonte de atrito entre a empresa e a comunidade. A atualização automática é o padrão, e por muito tempo simplesmente não havia uma forma de dizer não. Isso viola uma expectativa fundamental, que é de não mexer nas minhas coisas sem a minha clara permissão. Uma atualização pode introduzir bugs ou mudar a interface de um jeito que atrapalhe o seu trabalho. Ao contrário do que muitos dizem, o Snap não fecha um aplicativo seu no meio do que você está fazendo para atualizar. A atualização é aplicada em segundo plano, e a nova versão é carregada na próxima vez que você abrir o programa. Mesmo assim, a falta de controle sobre quando a atualização acontecerá incomodou muita gente. Hoje, após muita pressão, existem controles mais robustos para agendar ou até pausar atualizações. Mas mesmo assim, o Snap ficou com uma má fama. E além das atualizações forçadas, temos também a instalação por padrão forçada. A controvérsia explodiu quando a Canonical começou a empurrar os snaps de forma mais agressiva. O caso mais famoso foi com o navegador Chromium. Usuários que tentavam instalar com sudo apt install Chromium Browser esperavam instalar a versão .deb de sempre. Mas, ao invés disso, o comando apt foi modificado internamente para instalar um snap. Embora o terminal exibisse um aviso sobre isso, muitos usuários se sentiam enganados. A ferramenta apt, um pilar do ecossistema, estava sendo usada como um cavalo de Troia para forçar a adoção do Snap. A situação se repetiu com o Firefox. A partir do Ubuntu 22.04, a versão .deb do Firefox foi removida dos repositórios oficiais do Ubuntu, tornando o Snap a única versão pré-instalada e oficialmente suportada por eles. Para o usuário final, o resultado foi o mesmo.
menos escolha e mais imposição da tecnologia que muitos já viam com desconfiança. Além disso, ainda temos que falar dos problemas de integração e de uso de disco. Por muito tempo, os snaps foram um patinho feio do desktop. Devido ao seu isolamento, eles frequentemente ignoravam o tema GTK que o usuário escolhia. O resultado era uma bagunça visual. Apps nativos com seu tema escuro elegante ao lado de um snap com tema claro, genérico e totalmente deslocado. Além dos temas, o acesso a arquivos fora do diretório era complicado, e a integração com outras ferramentas era bem instável. É justo dizer que nesse ponto a situação melhorou muito, graças a portais e a um trabalho contínuo de integração. Hoje em dia, a maioria dos snaps populares se comporta bem, na maioria dos desktops. No entanto, a reputação, assim como outros casos, ficou. E ainda, vez ou outra, é possível encontrar um app que simplesmente não se encaixa. E com relação ao uso de disco, empacotar dependências junto com o app tem desvantagens óbvias. O uso de espaço em disco aumenta. Se você instala 5 apps snaps diferentes, cada um traz a sua própria versão das bibliotecas que está usando. Supomos que ambos usem a mesma versão. Isso ocupará 5 vezes o espaço que poderia ser usado apenas uma vez. Na prática, isso é mitigado pelo Base Snaps, que fornecem um conjunto comum de bibliotecas. Mas mesmo assim, o modelo ainda pode levar a um maior consumo de espaço. Além disso, o Snapd mantém por padrão pelo menos uma versão anterior de cada snap, para permitir reversões rápidas. O efeito colateral é que o espaço em disco ocupado pode ser o dobro do esperado. Embora seja configurável, ainda assim é um incômodo, principalmente para usuários com discos menores. E junto a todas essas críticas, forma-se uma tempestade perfeita. Problemas técnicos, divergências filosóficas e decisões corporativas, percebidas como hostis. E é claro, pessoal, a natureza, por padrão, abomina o vácuo. E no vácuo da confiança deixada pela controvérsia do Snap, uma outra tecnologia emergiu como a queridinha da comunidade, o Flatpak. O Flatpak compartilha o mesmo objetivo do Snap, ser um sistema de pacotes universal em sandbox. No entanto, a sua filosofia de implementação acerta em cheio onde o Snap errou. Primeiro, por padrão, o Flatpak é descentralizado. Ele é um projeto comunitário, não controlado por uma única empresa. Qualquer um pode criar e hospedar seu próprio repositório. O repositório principal, o FlatHub, é o mais popular, mas a tecnologia não te força a usá-lo. Isso se alinha perfeitamente com a filosofia do software livre. Seu foco é total no desktop. Enquanto o Snap foi projetado para ser um canivete suíço, o Flatpak sempre teve o foco claro: aplicativos gráficos para desktop. Essa especialização permitiu que eles refinassem a integração com o ambiente de trabalho de forma mais robusta. Além disso, o controle de usuário e a questão ética também contam. O Flatpak trata o usuário como chefe. As atualizações não são forçadas. Você é notificado e atualiza exatamente quando quiser. Ferramentas como o FlatSeal dão um controle gráfico e granular sobre as permissões de cada app, permitindo que você decida exatamente o que cada um pode acessar. Somado a tudo isso, em termos de desempenho e percepção, muitos benchmarks favorecem o Flatpak em relação ao Snap no desktop. Muitos usuários e testes relatam que os tempos de inicialização neles são mais rápidos, especialmente após a primeira execução. Seu gerenciamento de runtimes compartilhado também é visto como mais eficiente em termos de espaço em disco a longo prazo. Por essas razões, uma boa parte da comunidade Linux de desktop, digamos, votaram com os pés. Distros como Fedora e até derivadas do Ubuntu como Pop! OS e Linux Mint abraçaram o Flatpak. O Mint, por exemplo, chegou ao ponto de desativar a instalação dos snaps, num ato claro de repúdio às políticas da Canonical. E nesse caso, pessoal, a conclusão é clara. O Snap não é um fracasso tecnológico. Para certos usos, ele é realmente muito interessante. Servidores, em especial, ou dispositivos de IoT, onde o sistema centralizado e atualizações robustas são uma vantagem. Mas o problema, como comentado, nunca foi puramente técnico. Foi um problema de adequação ao público e, acima de tudo, um problema de confiança. A Canonical, em sua busca por uma solução única, parece ter ignorado os princípios que definem a comunidade que ela mesma ajudou a construir. A história de Snap versus Flatpak é uma lição sobre o ecossistema de código aberto, mostrando que o melhor em tecnologia nem sempre vence. A tecnologia que melhor se alinha com a filosofia dos seus usuários tem uma enorme vantagem nesse caso. O Snap queria ser a solução para tudo, mas o desktop acabou incomodando muitos com a sua lentidão inicial, seu controle centralizado e as suas imposições. O Flatpak, com seu foco total no desktop e sua abordagem aberta, ofereceu um refúgio. Hoje, em 2026, vivemos em um mundo com múltiplas opções, algo essencial na comunidade Linux. E bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso.
Peço, por favor, se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, é possível se tornar membro. Lá tem benefícios exclusivos. Além disso, você pode fazer um Pix para o QR Code que está na tela, ou comprar algum produto que está passando ao longo do vídeo. Cada compra sua gera uma pequena comissão para mim, sem custos extras para você. E se você não puder ajudar financeiramente o canal, peço que deixe seu like e se inscreva aí. Isso já me ajuda demais. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!